Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Juízes 6, 11. Todos acharam? Glória a Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus poderoso e soberano Pai, eu sei, o Senhor, e creio na oração do teu servo, Senhor, que por mim orou e falou maravilhosamente, Senhor. Mas, Deus, eu peço, Senhor, muito a tua graça, Senhor, sobre a minha vida. E sei que o Senhor é poderoso, o qual já tem derramado sobre nós abundante graça, poder e autoridade do teu Espírito. Mas que a revelação do Senhor seja dada a todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, tenho meia hora para ministrar, e é um tempo bom, e eu também quero cumprir ele. Isso é maravilhoso. Eu creio que Deus levanta pessoas na terra, e tem algo muito poderoso sobre nossas vidas. Há poucos dias, eu estava numa cidade chamada Parauapebas, lá no Vale dos Carajás, lá no Pará. E descendo do hotel, tinha um monte de pessoas que trabalham em uma empresa chamada Odebrecht, e um monte de engenheiro lá, e eles falando muito sobre igreja. Tinha uma igreja do outro lado da rua, e eles falando tudo o que podia e o que não devia. E um deles dando uma de filósofo no meio do povo, e falando sobre algumas igrejas, sobre alguns grupos que não eram seitas, e tentando convencer aquelas pessoas que alguns grupos que eles estavam falando ali não eram seita. E eu tenho uma dificuldade muito grande, é eu chegar num lugar e ouvir alguém falando a palavra de Deus o contrário e eu ficar calado. Pensa num cabra que pode perder a vida, mas não tem medo. Aí eu fui assim como um tolo, sentei lá perto, porque a gente estava no mesmo hotel, e fiquei por lá escutando a conversa dele. E vai para cima e vai para baixo. Ele queria provar para o povo que Deus é um Deus só de bondade. Mas ele não acreditava, né?
Como o pastor falou há pouco, se tivesse Deus, por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Aí eu não entendi, ora para ele tinha, ora não tinha. Aí eu falei para ele, querido, o interessante. Aí eu falei para eles, querido, tem uma coisa muito interessante que um dia eu ouvi falar. Eu digo, deixa eu entrar como um tolo. Que eu ouvi falar. Que Deus fez uma pergunta para o povo. Para que ele veio? Ele veio trazer a espada ou a paz? Aí o povo falou só sobre a paz. Mas ele trouxe a espada, ela divide as duas coisas. Ela mostra as duas coisas. Aí ele ficou meio assim. Aí eu falei, tudo que o senhor falou é seita. Porque o nosso país, por mais que alguém mostre o contrário, ele é um país cristão. Por mais que tenha alguns grupos que tenham livros diferentes, mas eles são um país cristão. Tudo que não é o evangelho do Senhor é seita. Tudo que não segue princípio cristão é seita. Aí foi quando eu falei para ele, o senhor pode falar que Deus não existe, mas tem algo muito interessante. Estava ventando muito. Eu falei, o que é isso que está batendo em nós aqui, que está balançando a nossa roupa? É o que? Isso se chama o vento. Não é o vento? Aí ele falou, é. Aí os outros já começaram a olhar para mim e para ele. Aí eu falei, se isso é o vento, me mostre agora que o vento está aí. Como é que o senhor está vendo o vento? Então Deus existe. A única diferença é os seus olhos espirituais que não se abriram. Mas nos dias que Deus abriu os seus olhos espirituais, o Senhor vai enxergar que Ele existe. Porque com os olhos naturais o Senhor vê o vento. E o vento a gente não vê, a gente sente. Então mesmo assim é Deus em nossas vidas. É por isso que numa peleja da vida nós nunca estamos só. Mas tem algo muito interessante. Vamos entrar no tema. Gideão era um jovem abençoado, mas tem algo muito grande na vida de Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Você sabe o que é lagar? Alguns estudiosos afirmam que existia uma barreira muito grande. E lá eles cavavam um buraco numa área muito alta. E aquele buraco bem grande, lá dentro eles faziam uma casa. E era lá que Gideão estava malhando trigo. Porque se fizesse todo ano, os midianitas vinham e tomavam toda a sua safra. E o povo ficava com fome e ficava a perecer. E ficava pela necessidade. Mas um dia, Gideão estava naquele lugar. Muito embora, quando se fala de cavalo, ele tenha saído pelo momento. E ele encontra algo muito poderoso. Chama-se o anjo do Senhor. Numa forma mais profunda, quem vai mexer um pouco na teologia bíblica, vai falar que é por isso que a Bíblia diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o primeiro e o derradeiro, assim é o nosso Deus. Se fala na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns estudiosos afirmam que no dia que foram destruir Sodoma e Gomorra, apareceu 3 anjos. E um deles parou com Abraão e começou a falar algumas palavras, o qual, lendo a Escritura, nós entendemos. E aqueles 3 anjos, a Bíblia fala que lá entre eles estava o anjo do Senhor. Alguns estudiosos conseguem afirmar que ali já era a própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, nenhum anjo recebe sacrifício, nenhum anjo recebe adoração. Portanto, se nós procurarmos mais além, quando João, na ilha de Pátimo, se dobrou diante do anjo, ele falou, não, João, fica de pé, porque eu sou servo teu e conservo dos teus irmãos. Tu só deve adorar a Deus. Anjo não recebe adoração, anjo não recebe louvor, mas Deus recebe. E naquele dia, naquele mesmo lugar, Abraão ofereceu um sacrifício diante de uma pedra, e o anjo tocou com o cajado e recebeu tudo aquilo.
Então se entende que aquilo ali não era simplesmente um anjo. Se nós nos declinarmos nessa escritura, aqui o próprio Gideão encontra o anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor fala para Gideão, Gideão tem algumas dificuldades. Gideão é um homem limitado, mas Gideão também é um homem separado. Quando a Bíblia fala que Gideão estava malhando trigo no lagar, ela apresenta Gideão como homem distanciado dos outros. Gideão estava fazendo algo diferente. Gideão não estava no meio da multidão, mas Gideão estava num lugar isolado, estava numa forma diferente. Qual que é a nossa situação no dia de hoje? Como que nós estamos vivendo? Nós devemos entender que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós temos dois passaportes. Um é de terráqueo e o outro é de Sião celestial. Nós nunca podemos perder a esperança da vinda do Senhor. Nós nunca podemos desviar nossa mente ou nosso entendimento. Quando se fala sobre pecado, se fala sobre a renúncia. Porque a Bíblia diz que o Senhor virá como um ladrão. Não é que Ele é um ladrão, mas porque nos pegará de surpresa. E como que nós estamos? Como que nós vivemos? Gideão estava separado. Mas mais adiante eu vou lhe mostrar algumas características de Gideão. E quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, vai nesta força, porque o varão valoroso. Gideão sabia que ele estava teoricamente se escondendo. Que valor tem alguém que vive isolado, separado, com medo? Mas Deus, a Bíblia fala que Ele é um Deus forte. Portanto, Ele é tão forte que antes de eu terminar essa ministração aqui, você vai entender algo maravilhoso que Ele faz na vida de Gideão. Sabe, queridos, porque Gideão vivia uma vida à margem da sociedade. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Sabe, queridos, a Bíblia, quando fala no eu, é algo muito interessante. Porque quando Deus falou com Moisés, Moisés pediu uma palavra. E Deus falou: quando tu chega lá, tu fala que eu sou, te enviou. E quando ele falou essa palavra, todo o povo do Egito sabia que era Deus que estava falando. Só porque ele falou essa palavra, eu sou, me enviou. Toda vida que Deus usava essa palavra, Deus mostrava a autoridade dele na vida do ser humano. E na vida desse jovem, chamado Gideão, ela não foi diferente. Que é feito de todas as tuas maravilhas. A pergunta de Gideão também deve ser feita pelos crentes do Novo Testamento. Sabe, queridos, o que é feito de todas as suas maravilhas? Quando nós chegamos num lugar ou conhecemos um Senhor, nós sabemos que Ele transforma e que restaura a vida humana. Por que eu falo isso? Porque eu era um homem que fazia tudo que não devia. E se Deus mudou a minha condição de vida, Deus pode mudar a sua. Se isso não aconteceu na sua vida, é porque você ainda não encontrou o Senhor. Se você ainda consegue viver na prática do pecado no dia a dia, é porque você ainda não encontrou o Senhor. Talvez até tenha feito a mesma pergunta de Gideão: Senhor, e por que, Senhor? Onde que está todas as suas maravilhas? Porque quando nós chegamos nesse lugar,
nesse lugar que é a presença do Senhor, independente, mas como igreja na casa do Senhor, aqui se é ministrado que Deus batiza com o Espírito Santo, que Deus transforma, que Deus restaura, que Deus nos dá vida, que Deus nos dá saúde, que Deus cura. E quando nada disso acontece na minha vida, eu posso ficar perguntando a Deus: Deus, onde que estão as suas maravilhas? Se eu não vejo ninguém ser batizado com o Espírito Santo, se eu não vejo ninguém dar um testemunho de uma cura, se eu não vejo a pessoa aceitar Jesus, mas não mudar de vida, aí dá para a gente perguntar a Deus: aonde que estão as suas maravilhas? Essa foi a pergunta de Gideão, queridos. Se você consegue chegar num lugar e ainda conseguir ser o que chamamos 007, ninguém lhe conhece como crente, você pode perguntar para Deus: Deus, onde que está a sua maravilha que muda a vida de todo mundo? Todo mundo é enxergado como um cristão, Deus, mas ninguém me vê como um cristão. Deus, onde que eu preciso mudar? Gideão fez essa pergunta para o Senhor e falou: Deus, eu quero saber, Deus, onde que está a maravilha que meus pais me ensinaram? Porque nada disso eu vejo o povo sofrendo, eu vejo a iniquidade, eu vejo a dificuldade na vida do povo, Deus. Deus, eu vejo a gente escondido e o diabo tentando ceifar a nossa vida, Deus. Deus, se o Senhor é um Deus de vitória, Deus, por que é que a gente está sofrendo, Deus? Queridos, eu quero lhe fazer uma pergunta muito simples. Se você olha para uma cidade como essa nossa, e você consegue ver uma pessoa morrer todo dia, e você só consegue ligar a sua televisão para ver notícia ruim, e não consegue fazer essa pergunta para Deus: Deus, eu quero ver, Deus, o lugar que eu estou mudar. Deus, eu preciso mudar de vida, Deus. Deus, eu preciso ganhar alma para o seu reino, Deus. Oh Deus, eu preciso ser renovado. Deus, eu preciso, Deus, ter uma autoridade de pregar o Evangelho e as pessoas poderem ouvir as minhas palavras, Deus. Porque as minhas palavras são as tuas palavras. Sabe, queridos, se nós ainda conseguimos viver à margem da sociedade escondido, aqui eu podia ministrar para você a noite todinha sobre essa pergunta de Gideão. Se você não consegue viver incomodado com a transformação de vida da nossa sociedade, se você não consegue viver incomodado com a transformação de vida do nosso meio social em todas as áreas, no decorrer do tempo, desses dias, nós falamos política e respiramos política. E se você não consegue olhar para Deus e falar: Deus, eu queria, Deus, ver no poder um governante, Deus, que fosse o seu filho. Sabe, Deus, porque eu só consigo ver criatura. Deus, eu queria ver lá, Deus, alguém que fosse igual a José. Deus, eu queria ver lá naquele lugar alguém que fosse igual o Sedac, igual o Mesagre, igual a Abidnego. Homens que foram políticos, Deus, mas que deram um bom exemplo. Deus, eu queria, Deus, ver pessoas daquele jeito. Deus, por que é que isso não acontece? Talvez até Deus esteja falando para você como Ele falou para Gideão. Talvez até Deus esteja falando para você como Deus falou para aquele barbeiro: é porque você não me procura. É porque em vez de procurar você vai murmurar. É porque em vez de orar você leva o seu tempo a assistir o que não deve e praticar o que é ilícito. Talvez até Deus falasse para nossas vidas desse jeito. Eu amo quando Deus me trata assim, porque eu sei que eu preciso mudar a cada dia. Eu sei o que perfeito só na presença do Senhor. Longe dele, a minha vida é horrível. Mas Gideão quis fazer algo muito grande, mediante a presença do Senhor. O Senhor olhou para ele, certamente o Senhor. Sabe, queridos,
Gideão, quando ele falou: Deus, por que tudo isso nos veio? E nada disso, Deus, acontece nas nossas vidas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Sabe, queridos, aqui eu quero lhe falar algo muito grande. A Bíblia iniciou falando sobre o anjo do Senhor, mas quando Gideão olhou para aquele anjo e falou para ele: então me fale de todas essas maravilhas, que nada acontece na nossa vida. Os nossos pais falaram, todo mundo falaram, mas nada aconteceu até agora. Agora a Bíblia revela algo muito maravilhoso, porque ela fala: o Senhor olhou para ele. Como, irmão? Se era um anjo que estava falando com ele, agora a Bíblia fala: o Senhor olhou para ele, porque a Bíblia também explica. Ela não complica, ela explica que o anjo do Senhor é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Não existe em qualquer estudo formado a camuflagem teofânica. Teo é Deus, na forma de angiologia. Quando se fala de anjo, o anjo do Senhor era o próprio Jesus como pessoa física. Toda vez que algo maravilhoso ia acontecer no Velho Testamento, fala-se não só do anjo, fala o anjo do Senhor. Lá estava ele para mudar a condição de vida das pessoas. Sabe, queridos, é algo diferente. E para livrar Israel das mãos dos midianitas, é algo muito grande que Deus fala para Gideão. São as mesmas pessoas, neste caso aqui, que são alguns de nós, todos nós, que Deus fala dessa forma. E Deus quer, queridos, que nós possamos ter mudança e transformação de vida na presença do Senhor. Gideão falou algo muito grande: eu sou o menor. Você já ouviu muitas vezes que se você falar para alguém, Deus um dia falou para Jeremias falou: Senhor, eu sou uma criança, Senhor, eu não sei falar. Quando Deus um dia falou para Moisés, ele falou: Deus, eu sou gago. Irmão, você sabe simplesmente quem era Moisés? Irmão, Moisés era um dos homens mais sábios da época. Se você procurar estudar a cultura egípcia, você vai conhecer uma cultura rica. Moisés seria um futuro rei. Moisés tinha um conhecimento muito grande. Mas sabe o que é, irmão? É que na presença de Deus, nenhum de nós somos grande. Na presença de Deus, nenhum de nós temos conhecimento teórico ou prático. A presença de Deus é algo grande, é algo miraculoso, é algo maravilhoso, é algo soberano. Sabe, queridos, que nós não conseguimos suportar, nós só conseguimos o adorar. Fora da presença de Deus nós exaltamos, glorificamos, pulamos, gritamos, mas quando nós somos tomados pela presença de Deus, nós só conseguimos chorar, nós só conseguimos nos aquebrantar. Sabe, querido, é algo diferente para nossas vidas. Se você até hoje consegue orar, mas não consegue chorar, não consegue se humilhar, não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade, precisa mudar algo na sua vida. Talvez até você tenha recebido grande conhecimento teórico, mas existe algo muito grande chamado geologia, joelhologia. Talvez até você tenha aprendido todas as teorias do mundo, mas falta você aprender uma: joelhologia. Talvez até o seu joelho nunca escureceu, você nunca orou mais do que 10 minutos, mas talvez até você conseguiu fazer fofoca de alguém 10 horas, porque isso é fácil. Agora, irmãos, existe algo muito grande, chama-se intimidade com Deus. Algo que lhe quebranta. Se tem algo maravilhoso que Deus coloca na nossa vida, sabe o que é, irmão? É prova. Quando Deus faz a gente passar assim por uma prova, não é estar nela,
porque eu não vivo em prova. Mas quando Deus consegue levar a gente para a gente passar numa prova, irmão, eu acho muito maravilhoso. Porque não tem momento que eu converse mais com Deus. Aí a gente chega mais perto. Aí quando a gente chega mais perto, a gente se quebranta mais. Quando a gente chega mais perto, a gente muda de vida. Quando a gente chega mais perto, a gente muda de situação, seja ela financeira, seja ela de próprias palavras. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque nós temos biblicamente um pai, um patriarca chamado Jacó. E um dia aquele homem chamado Jacó entrou no Val de Jaboque. Quando ele entrou naquele lugar, ele separou a família dele, porque ele sabia que o seu irmão iria lhe perseguir e procurar matá-lo. Ele falou: eu vou separar, a riqueza é grande, se ele destruir uma, mas tem outra. A Bíblia diz que quando ele entrou naquele lugar, lá ele se encontrou com um anjo. E Jacó lutou com um anjo toda noite. Quando já foi ao amanhecer do dia, ao raiar do dia, ele falou: me solta. Ele falou: só quando o Senhor me abençoar. Ele tocou na coxa dele e chamou e falou: teu nome não será mais Jacó, o teu nome agora será Israel, que quer dizer grande nação. Nós somos filhos, nós somos o Israel da promessa de Deus. Não somos o Israel de números bíblicos ou que pessoas falem. Nós somos o Israel da promessa. E mediante essa promessa, quando tocou na coxa dele, agora ele veio voltar para o seu povo. Quando ele veio voltando para o seu povo, aquela multidão olhou para ele, e uns falavam: aquele é Jacó. O outro falava: aquele não é Jacó, o nosso pai não, é Jacó. Aí falava: não, parece a barba, é parecido com Jacó, a roupa é parecida com Jacó, mas ele vem puxando a perna, ele é aleijado, o nosso pai não é aleijado. Jacó está puxando a perna, ele não anda daquele jeito, ele é diferente, ele não é daquele jeito. Sabe, querido, mas nada mais era apologia bíblica. Deus estava mostrando para a gente algo muito maravilhoso, porque a Bíblia simplifica a nossa vida hoje. Jacó teve um encontro com o Senhor naquele val. Ele foi como um homem natural, ele voltou puxando a perna, andando diferente. Ninguém se encontra com Deus em instância da sua vida e volta andando da mesma forma. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós começamos a andar diferente. Se você falava palavrão, agora você louva a Deus. Se fazia fofoca, hoje ele glorifica o Senhor e ora pelas pessoas. Sabe, queridos, a forma dele proceder é diferente, irmãos. A forma dele não é mais a mesma. Se ele andava com um monte de pessoas que era escarnecedor, agora ele muda a condição de vida. Agora ele anda com um monte de pessoas que são adorador. A sua forma é diferente. A Bíblia fala que se ele andava nessa direção, agora ele se converteu. Converter é mudança de direção. Se ele nessa direção, agora ele anda desse lado. Sabe, querido, isso quer dizer que a nossa vida passa a ser diferente. Um dia a Bíblia fala que tinha 12 espias e mandaram ele olhar aquela terra prometida, mas de lá voltou 2 chamados Josué e Caleb. 10 homens puderam falar: lá tem muito gigante, lá tem coisa grande, lá tem coisa feia, nós não podemos vencer aquele povo. Mas tinha 2 homens que viam de forma diferente e falaram: se Deus nos mostrou, Deus nos dará, aquela terra é nossa. Aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, ali Deus tem nos dado como possessão. Seja ela é assim que Deus faz. Deus procede de forma diferente, irmão. Sabe, irmão, um dia tinha um rei chamado Josafá, e ele foi a uma guerra, e quando chegou naquela guerra, tinha um rei chamado Acabe, e Acabe olhou e falou: olha, Deus nos deu vitória, e Deus nos falou, Josafá, que nós poderíamos ir e lutar com aquele povo, e nós destruiríamos ele. Mas Josafá não era doido, ele falou: eu quero ver eles falar. Aí tinha uma multidão,
mais de 450 profetas. Aí começaram a falar: vai lá que Deus é contigo, vai lá que Deus já te deu a vitória, homem. Aí ele falou: peraí, rapaz, tinha uma pergunta em Israel que ninguém podia deixar de fazer. Antes de sair para a luta, ainda existe alguém, algum outro profeta? Aí alguém olhou, aí o rei falou: tem um, Vitário, tem um. Quem é ele? Micaías. Aí o rei falou: Josafá, mas Micaías só fala mal ao meu respeito. Aí disse: chama ele para a gente poder ouvir ele falar. Quando chegou lá, deram uma bufetada na boca de Micaías, trouxeram ele. Aí falaram: olha, tudo que a gente falar, tu fala. A gente falou que Deus é com eles, então tu vai falar isso. Quando ele chegou lá, Acabe perguntaram: fala, Acabe, fala, Micaías. Ele falou: vai, rei, porque o Senhor já te deu a vitória, Ele é contigo. Aí ele falou: ele nunca falou desse jeito. Aí Josafá, que não era doido, olhou para ele, falou: Micaías, fala em nome do Senhor. Aí ele falou, agora, como que diz na mente: agora eu não posso mais mentir. Aí ele pensou: eu vejo todo Israel disperso diante dos montes, e umas ovelhas sem pastor. Aquele rei olhou para ele, deram mais uma bufetada nele e falaram: leva ele para dentro daquele calabouço, e nós iremos para a luta. Nós só voltaremos quando sustenta ele só com pão e água. Quando a gente voltar, a gente fala com ele. Micaías caiu. Pegaram Micaías, botaram na costa, mas antes dele sair, ele falou: assim diz o Senhor, se tudo que eu fiz, tu voltar com vida, Deus não falou pela minha boca. Aí Acabe foi para a luta, querido, achando que a multidão tinha todo o conselho, assim como quem olhou para aqueles espias se arrependeu, porque quem olhou para Josué e Calebe conseguiu vencer, mas quem olhou para aquela multidão se atrapalhou. Portanto, quando chegou lá, Acabe foi para a luta, falou: eu vou me vestir de soldado, porque eu sou o rei, mas se eu me vestir de soldado, ninguém vai me matar. O exército da Síria falou assim: olha, mata só o rei. Quando chegaram perto de Josafá, olharam para Josafá: não é esse. Cadê Acabe? Como que diz: eu enganei Deus, olha, se falaram que eu ia morrer, eu vou viver. Mas a Bíblia diz que tinha um soldado que, na minha linguagem, ele não podia voltar sem matar ninguém. Ele tinha que matar alguém. Se rapaz, a gente veio para cá só para matar o rei e a gente não vai matar ninguém, vamos voltar desse jeito mesmo. Ele pegou a flecha dele. Assim diz a Escritura Sagrada que ele atirou a esmo. A esmo é sem direção. Não mirou em ninguém. Olhou para cima e atirou. Atirou. Quando ele atirou para cima, eu acredito, Deus falou, eu não falei que ele ia morrer? Ia. Aí eu acredito quando hoje no mundo, se existe um GPS, e nesse GPS se coloca ele, que Deus nos guarde, alguém passa nesse lugar, pega a coordenada, aí chega lá em Pedro Velho, lá tem um míssil apontado para cá. O cara chega lá, bota a coordenada no míssil e aperta no botão. Se ele montou aqui, ele cai aqui. Esse é um míssil teleguiado. Mas quem primeiro fez o míssil, antes do homem fazer o míssil teleguiado, foi Jeová. Quando o soldado atirou, ele pegou, disse: opa, saiu desviando do povo. Matou justamente Acabe. E ele voltou sem vida para aquele lugar. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes, ou todas as vezes, Deus não está na maioria infiel. Deus age na minoria fiel. Deus age na multidão, age, irmão, mas Deus quer alguém que tenha fidelidade ao Senhor.
Aquele homem chamado Gideão, ele também era como eu e como você, ele acreditava na maioria. Portanto, quando Deus deu a promessa que ele venceria Israel, ele partiu para a luta. Mas sabe, irmão, quando ele partiu para a luta, sabe quantos homens Gideão levou? Gideão era um homem tão bem conceituado mediante a sociedade, que ele levou 32 mil homens para a luta. Como quem diz, agora a gente vence, agora a gente ganha, agora Deus está conosco, porque todo mundo quis ir conosco. Mas tem algo muito grande. Deus falou: Gideão, se eu der a vitória para essa multidão de gente, eles vão bater no peito e falar: nós vencemos, porque junto nós venceremos. É muito, é todos. Então Deus nos deu a vitória porque a gente era muito, rapaz. Nós somos a maioria e a maioria ganha. Deus falou: Gideão, fala, Gideão, começa a pregar para esse povo. Juntou todo mundo? Juntou. Agora vai lá, Gideão, fala para ele: quem for frouxo e covarde, volte. Fale para o seu irmão aí: irmão, quem for frouxo e covarde, volte. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus chamou, ele já falou que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que nos resgatou do pecado, aquele que nos resgatou da morte, mas nos deu vida e vida em abundância. Sabe, queridos, é por isso que nós entramos nesse lugar e não conseguimos desistir. Entramos nesse lugar e conseguimos adorar a Deus até o dia de hoje. Conseguimos exaltar o Senhor e na esperança que Ele virá nos buscar. Sabe, querido, mas Deus olhou para aquele homem e falou: Gideão, pede para que eles vão beber água agora. Agora, irmão, na primeira pancada, irmão, voltou essa multidãozinha. Quando agora botaram eles para beber água, aí Deus falou para Gideão: Gideão, voltou mais da metade do povo. Rapaz, eu acho que Deus não é conosco não, bora voltar. Rapaz, porque tu veio? É igual a torcida do Flamengo. Falou: irmão, eu vim porque ele veio. Se ele não tivesse vindo, eu também não tinha vindo. Já viu aquele torcedor que fala assim: irmão, eu sou flamenguista. Você fala que é o goleiro. Eu sei que eu sou flamenguista. Irmão, mas quem que é, irmão, o atacante? Também não sei, irmão. Mas, irmão, aquela camisa é tão bonita, irmão. Por que tu torce, irmão? Eu torço porque todo mundo torce, então eu torço também. E é a maior torcida do Brasil. É assim que ainda tem tolo que fala. Sabe, irmão? Aí a metade voltou. Aí ficou só a metade. Aí Deus falou: agora bota eles para beber água. Quando eles entraram, que começaram a beber água, aí Deus falou: aquele que se ajoelhar, tu separa. Agora aquele que beber água igual um cachorro, botando água na mão e lambendo com a língua, esse tu separa também. Aí Gideão separou, ó. Irmão, existe algo muito grande. Porque quando Gideão separou, voltou uma grande multidão. De 32 mil, irmão, sabe quantos ficaram, irmão? 300 homens. Agora imagina a de Gideão. Quem estava com 32 mil, agora está só com 300. Aí Deus falou para ele: Gideão, não tem esse que lambe igual o cachorro, Gideão? Tem, então é esse aí que eu sou com ele, Gideão. É com esses 3 homens, com esses 300 homens que nós vamos ganhar a peleja. Aí Gideão se desarmou, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque enquanto nós temos dinheiro no bolso e barriga cheia, nós falamos muito forte. Quando você vê alguém muito orgulhoso, é porque ele está comendo bem. Quando você quiser ver Deus humilhar alguém, só é Deus deixar ele passar fome, irmão. Basta 2 dias. Já viu algum mendigo orgulhoso, irmão? Ele chega na casa de alguém, alguém dá um pão mofado de 8 dias, irmão, duro, irmão, só o sangue de Jesus. Ele pega aquilo com a maior alegria e ainda fala: Deus lhe abençoe, e vai embora na maior alegria. Tem filho que se der o pão do outro dia, ele fala: eu não como essa porcaria, eu só como pão do dia a dia, do outro dia não. E se tiver quente. Essa é uma forma de Deus agir. Quando Gideão, sabe por que é que muitas vezes, é isso que eu quero lhe falar aqui. Sabe por que, querido, que muitas vezes Deus não age na nossa vida? Porque nós estamos igual Gideão.
Estamos de barriga cheia e numa posição firme. Estamos com um balde cheio de lixo. Porque quando Deus chamou Gideão, a primeira palavra de Deus para Gideão, eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Juízes 6, versículo 25. O mesmo capítulo que nós lemos. 6:25. Que diz assim: e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está aos pés dele. Sabe, queridos, mas descendo mais um pouco, Deus fala, e ali edifica um altar para o Senhor. No versículo 26 fala assim: e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. Sabe, queridos, às vezes nós estamos em nossa casa e aceitamos Jesus. Aceitamos Jesus, aí nós fazíamos tudo que não devia. Aqui eu quero concluir lhe falando isso. Nós assistíamos filme pornô. Aí a gente continua com aquele lixo dentro de casa. A gente assistia novela. Aí a gente continua com aquela praga dentro de casa, irmão. Que só tem homossexual e lésbica. E ainda tem cabra mentiroso, irmão. Porque isso eu não tenho medo de falar no púlpito de uma igreja. Ainda tem cabra mentiroso que chega numa igreja para pregar e prega com tanta autoridade, parece até que ele tem alguma coisa, parece. Porque o cabra que assiste novela, irmão, deixa eu falar algo muito interessante para um crente que assiste novela. Nós pregamos contra o adultério, porque a Bíblia prega contra o adultério. Nós pregamos contra o homossexualismo, porque se você pegar em Romanos capítulo 1, pode marcar ele na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, e leia ele todinho, e quando terminar pode conversar com qual lésbica ou qualquer homossexual, e mediante o que a Bíblia diz, que você vai entender o que a Bíblia diz. Em Romanos capítulo 1, sabe por quê, queridos? Porque Deus é um Deus diferente. E quando ele falou para Gideão: Gideão, vai até a tua casa e derruba os altares tudinho, Gideão. Quando um crente vive, irmão, parado numa televisão assistindo uma novela, eu vou lhe falar algo muito grande. Você já viu uma novela que não tem um homem, que tem 2, 3 mulheres? Quem que já viu uma que tem um homem que não tem 2, 3 mulheres? Que eu quero ver, irmão. Agora, irmão, eu quero lhe falar algo muito grande. Aí o crente está lá assistindo, ó, irmão, o crente assistindo novela. E assistindo. Aí, irmão, vou dar um exemplo bom. Aí o caba hoje está em casa com a mulher dele. E disse: rapaz, hoje o caba lá, o fulano, vai se encontrar com fulana. Mas quando for amanhã, olha a próxima cena, ó, amanhã ele vai se encontrar com a outra. Aí vai encontrar as duas e vai fazer um barraco. Eu vou assistir de novo. Aí quando é no outro dia, irmão, está o crente de frente da televisão, esperando aquelas 2 mulheres se encontrar para brigar. Porque é a mulher dele e a outra. Sabe o que é, irmão? O crente está lá, adultéria. Adultéria que eu quero ver, rapaz. Não, agora eu quero ver elas 2 brigar, adultéria. Irmão, sabe onde é que tem unção, irmão? Em nenhum canto, irmão. Pode ter invenção, mas unção não. É por isso que Deus falou para Gideão: Gideão, tu chega na tua casa, Gideão, e todos aqueles altares que foram levantados para Baal, tu derruba tudinho, Gideão. Não importa se o teu pai não vai aceitar, não importa se a tua mãe não vai aceitar, não importa se o teu irmão ou a sociedade vai te rejeitar, porque se o teu pai e tua mãe te abandonar, Gideão, eu sou contigo para te livrar, assim diz o Senhor. Sabe, querido, então eu não posso ter medo dessas coisas. Eu posso, irmão, viver na minha casa e ter uma vida transformada ao Senhor. Então, irmão, quando a gente derruba, quando a gente pega esse balde de lixo, e quando a gente pega esse balde e começa a esvaziar, começa a tirar o lixo, é como um copo d'água que estava misturado com água e com gasolina. As duas não conseguem se misturar. Mas quando você esvazia todo esse copo e derrama toda essa água, aí Deus fala: agora, filho,
agora eu vou te encher. Agora eu vou te encher da minha graça. Agora eu vou te encher do meu espírito. Agora, filho, a sociedade não te reconhecia como homem. Agora eu vou te levantar como um grande baluarte dessa cidade. Sabe, querido, por que é que eu digo isso? Eu vou lhe revelar algo maravilhoso, que você não vai entender, porque eu também não entendo. Mas eu aceito porque sei que é de Deus. E aí aqui eu quero usar uma pessoa até que às vezes ela fala para mim, não fala não. Não fala comigo não, mas eu vou falar que é a minha esposa. E ela conhece isso. Ela sabe que muitas vezes, até para escrever alguma coisa eu tenho dificuldade. Estudei pouquíssimo. Mas leio bem, escrevo muita coisa. Mas se eu falasse para você que eu, como ajudante de predeiro, estava bom, já estava bom demais. Já estava numa posição que eu não podia ir mais do que isso. Mas eu quero lhe falar algo muito interessante. Sem grande conhecimento, sem grande coisa, mas tendo tudo, porque tenho Jesus. Aleluia. Hoje eu explico e dou aula muitas vezes, sabe para quê, irmão? Para engenheiro, para doutor. Numa cidade como essa, quando alguém fala fulano é engenheiro, esse rapaz é o topo do monte. Engenheiro vai trabalhar na área que eu trabalho, ele só pega uma caneta e um caderno, ele só vai escrever o que eu falar. Se ele escrever mais do que aquilo, ele errou. Engenheiro com a gente é ajudante. Vocês sabem quem que é o meu ajudante, irmão? É engenheiro. Sabe quem é o meu ajudante, irmão? É alguém que tem mestrado, ou muitos deles já têm doutorado na área de biologia. Aí se eu falar para vocês, irmão, que eu estou diferente de Gideão, eu não estou, irmão. Aí tem hora, irmão, que eu estou dentro de um hotel. Eu sempre falo para as pessoas, a minha casa, quando você chegar lá, que eu estou construindo ela vai ser um pouco bonitinha. Mas, irmão, se você vir, irmão, os hotéis que eu fico, irmão, na Guiana Inglesa, quando eu saí numa semana, na outra o Lula foi para lá. Não é hotel que se paga R$300 não, irmão. Lá eu pagava $850 americano. E sabe quem é que faz isso, irmão? É o Deus de Israel. É por isso, irmão. É por isso que eu sou agradecido ao Senhor. Não vou falar em valor nem em condição não. Senão você vai falar, irmão, você é rico. Eu digo muito, irmão. Porque a graça do Senhor me basta. É assim mesmo. É por isso que eu lhe digo, irmão, se hoje alguém tirar essa minha vida por falar do amor de Deus, eu já vivi o suficiente. Sabe, irmãos, mas Deus nos proporcionou tudo isso. E já passou do horário. Deus nos proporcionou tudo isso. Sabe para quê, irmão? Para poder falar para nós assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem mandou foi o Senhor. E se Ele mandou, está mandado, irmão. A responsabilidade é dele e Ele garante. A graça e a paz. Obrigado.